Certa vez, quando um belo automóvel se deteve com um casal bem vestido dentro dele, o qual começou a falar comigo. Expliquei-lhes o que estava. Tive outra experiência no caminho quando um belo automóvel se deteve com um casal bem vestido dentro dele, o qual começou a falar comigo. Expliquei-lhes o que estava fazendo. De repente, para meu assombro, o homem rompeu em lágrimas. Disse: Eu não tenho feito nada pela paz e você fazendo tanto. Certa vez, outra pessoa parou seu carro para falar comigo. Olhou-me não asperamente, mas com surpresa e curiosidade, como se acabasse de vislumbrar um dinossauro vivo. Neste dia e época, exclamou, com todas as maravilhosas oportunidades que o mundo tem para oferecer, o que a faz sair em peregrinação pela paz? Neste dia e época, respondi, quando a humanidade cambaleia à beira de uma guerra nuclear, de aniquilação, não é surpreendente que uma vida seja dedicada à causa da paz. O que é surpreendente é que muitas vidas não se dediquem ao mesmo. Ao terminar minha primeira caminhada pelo país, senti-me muito agradecida de não ter falhado e de fazer o que havia sido chamada a fazer. Disse para mim mesma: não é maravilhoso que Deus possa fazer algo através de mim? Depois dormi no terminal da grande estação central ferroviária da cidade de Nova York. Quando cheguei ao estado, entre dormindo e acordada, tive a impressão de que uma linda e indescritível voz estava dizendo umas palavras de alento. És minha filha amada, de quem muito me comprazo. Já totalmente desperta, pareceu-me que uma orquestra celestial acabara de tocar na estação, com seus ecos ainda ressoando. Saí na fria manhã, mas me senti aquecida. Caminhei pela calçada de cimento, mas parecia que estava caminhando pelas nuvens. O sentimento de viver em harmonia com o propósito divino nunca me abandonou. Capítulo 4. Reflexões sobre a Coisa, peregrinação. posso falar Paro? uma coisa? Licença. Sobe só um pouquinho ali. Essa parte que ela fala de uma orquestra, isso existe, pessoal. O plano espiritual, assim como a gente tem música no metrô, eu vou falar uma coisa para vocês. Uma vez eu vi o maior coral do mundo, eu presenciei. Esse é o maior coral do mundo. Cara, que eu vi de criança naquele coral, não estava, sabe? É uma coisa indescritível. Então, aquilo me marcou. Então, quer dizer, eu não estou sabendo nada disso. Aí, agora, quando você leu, acabou de ler isso aí, e reportou isso. Então, às vezes, a gente pensa que nós somos abandonados, toda hora bate na gente, nós não estamos. É tanto carinho, tanto amor pela gente, que até na situação que ela percebeu, nós estava lá, entende? Para dar ânimo, para dar força para as pessoas que estão partindo para o trabalho, nesse sentido, tá? Isso existe, é só isso que eu queria falar. Eu achei interessante, né, que hoje a gente está no Dia das Mães, né? E o texto começa, né, praticamente com ela ouvindo a voz: És minha filha amada, né? Quer dizer, como uma mãe estivesse ali cuidando dela. E para mim isso é muito significativo, né, dessas, muito entre aspas, né, coincidências, né, que a gente vê de leitura com momentos que a gente está passando, ou momentos que nem a gente está sendo protagonista, mas que está vendo ao redor do mundo, eles vão se encaixando no que a gente precisa prestar atenção, e isso vai vindo muito através dessas leituras que a gente faz. Então, em todo o trabalho que ela faz, né, emocionando pessoas que ela encontra pelo caminho, no momento que ela termina a primeira tarefa dela, se não me engano, ela fez 7 ou 8, mas foi 7 caminhadas. Na primeira que ela faz, que ela está se recuperando, né, ela ouve uma voz, né, como uma mãe dizendo ali, né, eu te amo, estou do teu lado e estamos juntas.
Isso é muito bacana ouvir no dia de hoje. Capítulo 4. Reflexões sobre a peregrinação. Quando saí a primeira vez, na túnica se lia, peregrina de paz na frente e caminhando de costa a costa pela paz atrás. Através dos anos, a mensagem das costas mudou de caminhando 10 mil milhas pelo desarmamento mundial para caminhando 25 mil milhas pela paz e terminou com a mensagem atual de 25 mil milhas a pé pela paz. Essa caminhada levou-me várias vezes aos 48 estados e ao México e a todas as 10 províncias canadenses. Terminei de contar as milhas de caminhada em Washington no outono de 1964. Disse para mim mesma, é suficiente ter contado 25 mil milhas. Isso me manteve vinculada às estradas principais, onde as milhas são registradas nos mapas dos caminhos. As estradas não são bons lugares para conhecer pessoas. São bons lugares para contar milhas. Agora estou livre para caminhar por onde se encontra gente. Além disso, as milhas não se prestam para caminhar por meus lugares favoritos, as praias, as veredas florestais e as sendas das montanhas. Algumas coisas não parecem muito difíceis, como é o caso de ir sem alimento. Raramente deixava de ter mais de 3 ou 4 refeições seguidas e, inclusive, nunca pensava em comida até que me era oferecida. O máximo que ficava sem alimento eram 3 dias e logo estes me era proporcionado pela Mãe Natureza, maçãs que tinham caído de uma árvore. Uma vez jejuei como disciplina de oração por 45 dias. Assim, sei por quanto tempo se pode ficar sem alimento. Meu problema não é como obter alimento suficiente, mas sim como evitar amavelmente tê-lo em demasia. Todos querem superalimentar-me. Deixar de dormir seria mais difícil, se bem que possa passar uma noite sem dormir e não me afetar. De vez em quando deixava de dormir uma noite, mas agora já não o faço há algum tempo. A última vez foi em setembro de 77, quando estava numa parada de caminhões. Tratara de dormir um pouco, mas a estação era tão concorrida que passei toda a noite conversando com os motoristas. O primeiro, depois que cheguei, foi um caminhoneiro que me vira na televisão e queria convidar-me para comer algo. Sentei-me num banco afastado. Logo, os motoristas começaram a chegar e eram grupos e mais grupos de caminhoneiros que se detiam ali, fazendo-me perguntas, e assim sucessivamente. De fato, falei com eles durante toda a noite e não dormi nada. Depois alguém me ofereceu o café da manhã e, após tomá-lo, segui meu caminho. Em outra ocasião, um motorista parou ao lado da estrada e me disse: ouvia dizer na televisão algo sobre essa energia infinita e só queria contar-lhe que também a tive uma vez. Estava detido num povoado por conta de uma inundação. Aborreci-me tanto que finalmente me ofereci para ajudar e interessei-me em retirar as pessoas. Trabalhei sem comer e sem dormir e não fiquei cansado, mas já não a possuo. Perguntei-lhe então, para que trabalha agora? Dinheiro? Dinheiro, respondeu. Disse, isso deveria ser totalmente secundário. Temos a energia contínua somente quando trabalhamos para o bem da totalidade. Você deve deixar de trabalhar para seus pequenos interesses egoístas. Esse é o segredo disso. Nesse mundo, recebemos na medida em que damos. Normalmente, fale-se. Beleza. Legal, isso que está lendo agora, né? Me chama a atenção em alguns pontos. O primeiro é de você não esperar que quando você se propõe a fazer alguma coisa, não esperar que as pessoas vão até você, né? Não, eu vou ajudar, mas tem que vir aqui, tem que pedir ajuda.
Ela, quando completou a meta que ela tinha colocado na cabeça dela, o que ela pensou? Nas estradas eu não conheço ninguém, então eu vou fazer outros caminhos. Primeiro que ela descreveu a ligação que ela tem com a natureza, né? Que era montanhas, matas, quer dizer, uma ligação fortíssima do espírito dela com a natureza e o fato de ir aonde pode ser que ela seja necessária, não esperar que ninguém venha até ela. Ela vai e conversa com todo mundo, e no final essa coisa que ela fala do trabalho, né? Na sexta-feira a gente discutiu muito isso no livro do Pietro Baldi, a relação que a gente tem com o trabalho. O que é ou o que deveria ser o nosso trabalho e por que a gente o realiza. E, mais uma vez, ela dá uma lição aqui, né, que o trabalho devia ser apenas para a gente, coisas que pudessem levar ao bem da totalidade, né? Pensando no próximo, não para interesses egoístas, que é o que a maioria das pessoas trabalha para ganhar dinheiro, para ter conforto, para fazer isso, para comprar aquilo, mas não trabalha pensando em não amealhar nada para si, mas com aquele trabalho levar uma vida melhor, uma condição melhor para quem está ao seu redor. Aí eu faço um paralelo de tudo que ela vem fazendo com a trajetória do Cristo. Alguns vão se assustar, mas que é isso, está comparando ela com Cristo? Mas parem e prestem atenção de como ela faz as coisas, como ela se preocupa sempre com quem está ao alcance dela, jamais consigo, e leiam ou releiam esse texto todo com muita atenção e olhem a trajetória que nos foi passada de Jesus. Tem semelhanças indiscutíveis. Diga, DJ. Veja, eu fico até sem jeito para falar, sabe? Porque eu também faço, como isso aí, nós podemos fazer. Hoje em dia eu já estou proibido por causa da minha idade. Mas se vocês soubessem como é lindo fazer isso, o que acontece com ela, acontece com qualquer outra pessoa. Eu me lembrei de uma passagem que eu estava passando pela Argentina, pela região de Misiones, região bem do interior da Argentina. Aconteceu uma coisa linda. Eu estava passando e tinha um monte de um grupo escolar, né, da área rural da Argentina. Um monte de criança brincando, fiquei olhando aquelas crianças brincando. Aí veio um professor, me chamou, conversou comigo e me levou para o colégio, pessoal. Foi uma algazarra e eles queriam me tocar, porque no interior da Argentina nunca tinha visto um brasileiro. E teve um que se aproximou de... Sabe esses bebês, as coisas que a gente faz no Dia das Mães quando era criança? Mãe, eu te amo, sabe esses desenhos? Uma criança fez um desenho daqueles e me deu, cara. Eu tenho que saber onde que ele está, mas ele está aí. Isso para você ver as transformações. Eu simplesmente fui lá, falei algumas coisas para ele, entendeu? Mas parece que é um ímã que tem, eu não sei o que são as falanges, não sei explicar. Mas isso acontece. Estou te dando esse exemplo que aconteceu comigo, que eu me lembrei dessa escola. E teve muitas coisas na minha passagem assim, entendeu? Mas é só isso. Continuando. Normalmente caminho uma média de 25 milhas por dia, dependendo de quanta gente se detém para falar comigo no caminho. Tenho percorrido até 50 milhas em um dia para chegar a uma cidade ou porque não houve um teto disponível. Nas noites muito frias, caminho durante a noite para manter-me aquecida. Quando os dias são muito quentes, caminho muito à noite para evitar o calor. Tenho caminhado em noites cheias do aroma das madressilvas, das luzes dos vagalumes e dos sons dos grilos. Uma vez, um companheiro que media cerca de 1,90 m, confiado que podia andar mais do que eu, caminhou comigo 33 milhas. Quando se deu por vencido, seus pés tinham bolhas e doíam-lhe os músculos. Ele caminhou com sua própria força, eu não.
Caminhei com a energia infinita que vem da paz interior. Em outra ocasião, uma pessoa perguntou-me se podia acompanhar-me em minha peregrinação. Disse-me que queria separar-se de seu esposo. Talvez ela tivesse um chamado, porém seu motivo não era o mais elevado. Outra senhora que quis acompanhar-me por um dia apenas, pôde caminhar até chegar à tarde. Mandei-a para a casa de ônibus. Alguém quer falar? Queria falar uma coisa, só dá licença. É que eu não queria ser conveniente, não. Nossa, que coisa linda. É que bem, pode ficar aí, Elisa, faça favor. Aí teria que ele fala que ele andou, quer dizer, sobe mais um pouquinho, desce, não, sobe. É que quando se parou que ele veio andar com a força. Porque o que existe? O que existe? Hoje em dia, com esse negócio de running, todo mundo sai correndo, fazendo maratona, existe esses malucos que querem fazer essas andanças com o intuito de se autopromover, sei lá, força, como ela está falando aí. Agora, se você andar conectado à natureza, tem uma outra conotação. É uma coisa que... Isso que acontece, como eu estou falando. As pessoas se aproximam de você e começam a falar coisas que você fica assim de queixo caído. Sabe? Porque você está todo integrado à natureza. O chão que você está pisando transmite energia. As matas que estão ao teu redor transmitem energia e tu vai andando. Tu vai andando nessa paz. E um riacho, você vai lá e às vezes acontece que tem a Anitta. Depois de todas essas viagens, eu vou então, boto a Anitta para dentro porque eu vou cheio de verme, entendeu? E aí você fica todo integrado. Tem aquelas casas que ficam lá no meio do nada, as pessoas vêm na janela, vêm te ver, dá tchau, e depois vem oferece comida, oferece coisas para você, convida vocês para entrar dentro da casa, é coisa nesse sentido. Quando você vai com esse intuito que ela está falando aí, se você for nesse intuito de força, de tal, isso tudo passa a ser segundo plano, é só isso que eu queria falar. Obrigado, Jair. Nunca experimentei nenhum perigo durante minhas caminhadas. Uma vez, 2 bêbados me seguiram em um carro, mas quando saí da estrada se foram. Só numa ocasião alguém me atirou algo. Um homem num caminhão em velocidade lançou-me um maço de notas amassadas. Simplesmente entreguei-as na próxima igreja na qual dei uma palestra. Desculpe falar isso, mas eu queria falar uma coisa muito interessante, que você falou do perigo. Uma vez eu estava andando, né? Aí fala assim, pega aquele pau. Aí tinha um pau assim, de eucalipto, né? Assim, uns galhos lá, pau. Falei, eu vou pegar esse pau. Eu fui lá e peguei, né? Porque pega esse bem forte. Cara, uns 100 metros depois, tinha uma matilha de cachorro assim, cachorro abandonado na estrada, cujo líder era um fila brasileiro. Cara, o cara veio para cima de mim com aquela matilha toda. Se eu não tivesse essa proteção, seria estraçalhado. Isso aí, mas outro exemplo que eu quero falar. Como nós somos dirigidos nós somos sou divinamente guiado e protegido. É uma coisa, aquilo ali para mim caiu eu fiquei de queixo caído com a situação. Até hoje eu tenho dentro de mim, porque às vezes sou teimoso com os amigos espirituais, sabe? Faça isso, eu não vou fazer. Mas hoje em dia, com o cabelo branco, eu já estou mais escuto mais, né? Isso me martirizou, mas foi tão profundamente, que eu fiquei assim pensando, de Jair, como o teu mentor te protege, como ele está ao teu lado. Se você fosse egoísta, barrento, qualquer coisa assim, se você não tivesse pego aquele pau, o que seria de você? Que eu podia gritar à vontade que não tinha ninguém, não tinha uma alma viva ali ao redor, que são os cachorros que ficam abandonados, sabe, que vão se procriando entre si. É nesse sentido, é só isso que eu queria falar.
Um estudante universitário certa vez me perguntou se já fora assaltada pelas costas. Assaltada? Respondi. Teriam que estar loucos para assaltar-me. Não tenho 1 centavo em meu nome. Um dia estava saindo de um povoado ao entardecer quando um casal bem instalado em uma casa enorme convidou-me para entrar. Haviam lido sobre minha peregrinação e pensaram que era seu dever cristão alertar-me de que mais adiante no caminho havia um lugar de má fama chamado Sul da Fronteira. Simplesmente queriam prevenir-me para não aproximar-me desse lugar. Não me ofereceram alimento nem teto. Assim segui caminhando por mais algumas horas. Era uma noite muito escura, coberta por densas nuvens. De repente começou a chover. Grandes gotas estavam caindo e eu levava muita correspondência sem responder. Busquei um lugar onde pudesse resguardar-me quando avistei um complexo de posto de gasolina, restaurante e motel. Escapei da chuva sob o teto das bombas de gasolina e comecei a acomodar a correspondência na frente da túnica para que não se molhasse. O homem do posto veio correndo e disse: "Não fique aí na chuva, venha ao restaurante." O homem do restaurante disse: "Oh, lemos tudo sobre você. Gostaria de oferecer-lhe um jantar ou qualquer coisa que necessite." Foi então que me dei conta de onde estava. Era exatamente o sul da fronteira. O homem do motel estava sentado na mesa ao lado e deu-me um quarto para passar a noite. Também me ofereceram o café da manhã seguinte. Pode ter havido jogo de apostas na sala de trás. Algo se passava ali. Mas me trataram de uma maneira muito mais cristã que aqueles que me alertaram contra eles. Isto simplesmente demonstra meu ponto de vista de que há bondade em todos. Tenho recebido hospitalidade nos lugares mais insólitos, incluindo uma mesa para conferências numa corporação em Florence, Arizona, e um lugar num caminhão de bombeiros em Thompson, Arizona. Uma vez fui inadvertidamente encerrada por 13 horas em um banheiro gelado de um posto de gasolina. Minhas acomodações eram tranquilas e privadas, ainda que um tanto frias. Como é importante a gente prestar atenção nisso, né? Nem sempre aqueles que acham que são devotos, né, são boas pessoas, agem da maneira que se esperaria, né? É a questão do ser e parecer, né, que as pessoas não levam tão a sério quanto deveriam. Então, no local onde ela foi alertada, né, que era um lugar do mal, foi onde ela recebeu todo o carinho, amor, atenção, toda a fraternidade que ela transmite. E isso deve servir de lição para a gente. Mais uma vez, eu vou lembrar a história do princípio da leitura de hoje, né, de ir aos locais onde a gente pode ser útil. Que não só nesses locais a gente pode prestar o serviço que a gente foi solicitado a prestar, como se surpreender e fortalecer esse pensamento dela. Não só que há bondade em todos, mas que Deus está em todos os lugares. A presença dele é infinita em absolutamente qualquer lugar que se vá. Então, quando uma pessoa que vive na sensação de que existe só céu e inferno, mal dizer o inferno, acho que também é um dever nosso lembrar ela que no inferno Deus também está presente. Eu queria pegar esse gancho aí para falar uma coisa. Como eu fazia essas andanças sempre sozinho,
todo mundo me falava, Diego, você não tem medo de assalto? Tal as perguntas que faziam para ela. Eu vou falar para vocês, eu nunca fui ameaçado por ninguém. Ao contrário, o pessoal do interior do Brasil, eu estou falando, eles são muito receptivos, convido até para ir para a casa deles. É nesse nível aí. Por que estou falando isso? Porque eu fiquei 16 dias andando, né? Aí parei, tudo em casas, coisas humildes, tudo assim. Aí cheguei numa cidade, Mucugê, não me lembro mais o nome da cidade. Aí fui para um hotel, né? Cheguei lá no hotel. Falei, cara, quanto tempo você não vê mais televisão, né, Jay? Vamos ver a televisão? Eu fui ligar a televisão. Quando eu liguei a televisão, eu estava naquele da Bandeirantes, sei lá, com aquele negócio só de morte, não sei o quê. Aí eu fiquei vendo e falei assim, meu Deus do céu, a sociedade não é isso, nós não somos isso que eles estão divulgando pela televisão, não é. Nós somos dóceis, nós somos um povo pacífico, nós somos um povo amável, não é essa bandidagem. Então fica uma corrente de bandidagem, sabe, na mente de toda a sociedade. Por isso que as pessoas falavam comigo se eu não tinha medo de fazer isso. Fica uma coisa, fica uma aura, alguma coisa assim, muito forte na nossa sociedade e fica difícil de ter essa disruptura, sabe? Eu fiquei chocado com o que eu estava vendo, porque as pessoas não eram aquilo que eles estavam falando, sabe? Então, assalto, foi uma coisa muito interessante. É só isso que eu queria falar. Obrigada, pessoal.